Oi, como vocês sabem, eu vivo pensando sobre a vida e hoje nesse vídeo queria falar um pouco sobre a existência humana. Às vezes, quando você observa o mundo, seja aqui em embaixo ou do lado de fora da tela, existe uma percepção que tenta se aproximar de você, a de que todos os dias você cruza com vidas que são tão grandes quanto a sua. E mesmo assim, você nunca vai conhecê-las de verdade. Vidas cheias de memórias, dores, desejos, histórias cheias de coisas que você nunca vai ouvir, nunca vai entender, nunca vai imaginar. E ainda assim, vocês se esbarram como se fossem apenas detalhes do cenário um do outro. Quando você atravessa uma rua, entra em um transporte, passa por um corredor qualquer, existe sempre alguém ao seu lado que está vivendo um momento que talvez seja inesquecível para aquela pessoa. Mesmo que para você seja só mais um segundo comum. Alguém pode estar segurando um choro, outra pessoa pode estar apaixonada em silêncio, outra pode estar cansada de tudo, outra pode estar vivendo o melhor dia do ano e você não vê nada disso. Você simplesmente continua andando. E o mais impressionante é perceber que isso não acontece uma vez ou outra. Acontece o tempo todo. Todos os dias você divide espaço com universos inteiros que não pertencem a você. Pessoas que estão existindo paralelamente à sua existência, carregando histórias que você jamais vai tocar. E essas histórias seguem acontecendo mesmo quando saem do seu campo de visão. Elas não dependem do seu olhar para continuarem existindo, elas simplesmente continuam. Se você parasse por alguns segundos para observar alguém parado em uma praça, ou andando apressado, talvez se perguntasse o que aquela pessoa está carregando. Não porque você vá descobrir, mas porque às vezes essa simples lembrança, a de que existe uma história ali, muda a forma como você enxerga o mundo. Mesmo que ninguém conte nada, você sabe que existe um passado, existe um agora, existe um futuro. E mesmo assim, tudo isso cabe em alguns segundos no seu campo de visão, antes de desaparecer para sempre. E é interessante pensar que, na maior parte do tempo, você passa por essas vidas sem perceber que também é isso para elas. Para quase todo mundo, você é só alguém caminhando rápido, alguém distraído, alguém que não vai voltar. Enquanto você vive pensamentos profundos, medos, planos, incertezas, para quem cruza com você, tudo isso é invisível. No olhar dos outros, você é apenas um fragmento de segundo, uma marca de movimento, uma presença que desaparece antes mesmo de ser notada. Mas isso não diminui a sua complexidade. Apenas mostra que o mundo é muito maior do que aquilo que você consegue alcançar. Mostra que existem milhares de histórias acontecendo fora da sua percepção, como constelações imensas que você sabe que existem, mas nunca vai visitar. E isso é quase poético, essa ideia de que o mundo está sempre cheio de vidas acontecendo ao mesmo tempo, mesmo quando você está preso no seu próprio pequeno universo. E quando você realmente pensa nisso, percebe que cada rua, cada esquina, cada lugar por onde você passa é um ponto de encontro de histórias que nunca se tocam. É como se todos estivessem atravessando o mesmo mapa, mas em jornadas completamente diferentes. E mesmo sem perceber, você está sempre cercado de pessoas que guardam algo importante, algo bonito, algo triste, algo que mudou quem elas são. E você nunca vai conhecer nada disso. Isso tudo apenas mostra que a existência é maior, muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Porque no fim das contas, você nunca sabe o que está acontecendo dentro de alguém. Nunca sabe o que ela perdeu, o que ela tenta encontrar, o que ela está lutando para carregar, e mesmo assim, vocês dividem alguns instantes do mesmo mundo e depois seguem, cada um para o seu lado, como sempre foi, como sempre será. E é por isso que às vezes, quando você cruza com alguém, é quase inevitável sentir esse pequeno lembrete de que você acabou de passar por uma vida inteira que nunca vai conhecer. Uma vida que continua acontecendo, mesmo depois que desaparece da sua visão. Uma vida tão profunda, tão complicada e tão humana quanto a sua. E todos os dias, sem perceber, você se depara com centenas de vidas assim. E quando essa percepção começa a fazer parte de você, mesmo que aos poucos, algo muda na forma como você olha o mundo. É como se cada pessoa que passa deixasse um rastro invisível, não porque você a conhece, mas porque agora você entende que há profundidade ali, mesmo que ela nunca seja revelada. E de repente você percebe que vive em um planeta onde todos carregam segredos, lembranças, cicatrizes e esperanças, mas quase nada disso aparece na superfície. A vida de cada pessoa se torna um enigma que existe sem precisar ser decifrado.
E talvez seja isso que torna tudo tão silenciosamente intenso, o fato de que o mistério faz parte da natureza humana. Pense, por exemplo, naquele instante em que alguém cruza o seu caminho com pressa. Você vê o movimento rápido, a expressão quase automática, mas não vê o motivo, não vê de onde veio, não vê para onde vai, não vê o que está tentando resolver, não vê a história que moldou aquela pressa. E ainda assim, aquele instante, aquele único instante, é um ponto onde duas existências se encontram por um fio e depois seguem em direções completamente diferentes, como linhas que quase se tocam e depois se afastam para sempre. E existe também aqueles momentos em que você observa alguém parado, aparentemente tranquilo, mas sem saber que por dentro, aquela pessoa pode estar lutando para continuar. Pode estar vivendo algo que marcou profundamente. Pode estar tentando encontrar força onde já não existe mais. Pode estar guardando um cansaço que já não aparece nos olhos, mas que pesa nos ombros. E nada disso é visível para você. Nada disso faz som. O mundo é cheio desses silêncios que ninguém percebe. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais pensar nas vidas que você nunca vai conhecer causa uma sensação tão estranha. Uma parte de você sente que existe algo grandioso acontecendo o tempo todo, mas quase nada disso pode ser visto. A vida humana é, em grande parte, um conjunto de coisas que acontecem sem testemunhas. E você também é assim, não porque alguém consiga ver, mas porque você sabe o quanto existe dentro de você que ninguém nunca tocou e talvez nunca toque. Essa percepção cria um tipo de espelho. Ao enxergar o tamanho das histórias dos outros, você também se percebe como uma história que para o mundo passa despercebida. E isso não diminui a sua existência, apenas revela o tamanho do mundo ao seu redor. A verdade é que você está sempre cercado de pessoas que estão vivendo capítulos intensos que você nunca vai ler. Pessoas que têm nomes que você nunca vai ouvir. Pessoas que têm risadas que você nunca vai presenciar. Pessoas que perderam coisas que você nunca vai saber. Pessoas que amam alguém que você nunca vai encontrar. E ainda assim existe um momento, mesmo que rápido, em que vocês respiram o mesmo ar, ocupam o mesmo espaço, dividem o mesmo pedaço de mundo. É como se todas essas histórias cruzassem com a sua diariamente, criando interseções tão breves que não chegam a se formar, mas que de alguma maneira ainda assim importam. Porque ao perceber que existem vidas inteiras vivendo ao seu lado, sem que você perceba, você começa a entender que o mundo nunca foi pequeno. Ele só parece pequeno porque você enxergava a partir da sua própria história. Mas quando você expande o olhar, quando você permite que essa consciência entre, o mundo se abre de um jeito diferente, quase como um mapa que de repente revela regiões que você nem imaginava. E aí surge outra camada dessa reflexão, a de que todas essas vidas desconhecidas vão seguir existindo com ou sem a sua presença. Vão continuar mesmo quando você não estiver olhando. Vão sentir, vão errar, vão tentar, vão lembrar, vão esquecer, tudo longe do seu conhecimento. E isso significa que o mundo não gira em torno do que você vê. Ele sempre continua, mesmo quando você não o testemunha. Isso acaba mostrando que a existência é muito maior do que qualquer visão individual. No fim, você percebe que não existe maneira de conhecer todas essas vidas. E talvez nem seja para conhecer mesmo. Talvez o sentido esteja justamente no fato de que elas existem. No fato de que você divide o mundo com milhares de histórias enormes que passam por você como vento, como sombra, como respiração. E todos os dias, sem falhar, você se depara com vidas que nunca saberão da sua, assim como você nunca saberá das delas. Vidas que continuam, vidas que carregam mundos, vidas que seguem em silêncio mesmo quando ninguém percebe. Já se deparou com quantas vidas distintas hoje? Até o próximo vídeo.